Agora, vamos para a lição 7. Perfil e modelos de uma reunião de célula. Tá? Você lembra que eu já falei muito sobre isso, a reunião principal, e que também deve ter muitas outras reuniões acontecendo durante a semana. Olha aí na página 71, lição 7, ele fala aí de exemplos de outras reuniões da célula que depois você pode estudar mais em casa. E aí no final ele começa sobre também recomendações para a reunião principal da célula, que é muito bom também. Agora vai para a página 73. Aqui você vai ver vários formatos sugeridos para uma reunião eficiente de células na visão do MDA. É muito interessante esses formatos, são sugestões de modelos de reuniões diferentes para você pegar ideias e ser criativo, mudar um pouco o formato da sua reunião. Sempre inclui aquelas 8 coisas essenciais que nós demos em uma lição anterior. Mas além de incluir aquelas 8 coisas, muda o formato, pega ideias criativas. Aqui tem vários formatos sugeridos para diferentes reuniões, para adultos, jovens, adolescentes, crianças de 0 a 8 anos, crianças de 7 a 12. Então é muito, muito, muito bom. Agora, página 77. A consolidação feita na célula, vai para a página 78. O envelope e relatório da célula. Na célula oramos pelos enfermos, confortamos os desanimados, ministramos a Santa Ceia, evangelizamos, adoramos e ministramos ofertas. A célula também deve prestar conta de suas atividades. Estou aqui no penúltimo parágrafo da página 78. A célula também deve prestar conta de suas atividades para os supervisores e para a igreja. Para tanto, usamos um sistema simples de relatórios em forma de envelope, o qual nos fornece todas as informações básicas necessárias para um acompanhamento semanal equilibrado. Quando queremos dados mais minuciosos, passamos um formulário mais detalhado. Contudo, esse detalhamento só é feito de maneira ocasional, para não sobrecarregar os líderes com informações que não precisam ser fornecidas toda semana. O monitoramento semanal das células é feito pelo preenchimento do envelope relatório. Esse envelope cumpre uma dupla função, como veremos a seguir. Tá? Então, primeiramente, ele tem uma função financeira, a função financeira do envelope, página 79. Cada célula deve ter um diácono. Essa pessoa é responsável pelas necessidades materiais e financeiras da célula. Ele cuida das cestas básicas na célula, seja recolhendo os alimentos, preparando-os para doar para alguém da própria convivência da célula, seja levando-os para a igreja para ser repassados. Quando vai acontecer uma comunhão do grupo, normalmente é o diácono ou diaconisa quem auxilia o líder nos preparativos, delegando tarefas, dividindo as responsabilidades, fazendo uma coleta, etc. O líder deve mobilizar a célula inteira para a grande marcha do amor, que acontece na igreja a cada 2 meses, mas o diácono deve ajudar a garantir que todos os membros sejam lembrados a doar, envolverem com alegria e paixão. Agora, essa 4ª estrela aí, escuta bem, aqui fala, o diácono é o responsável por garantir que nunca faltem os envelopes amarelos na célula. Escuta bem o que eu vou dizer. A célula, o diácono pode assumir todas essas responsabilidades. Algumas células fazem diferente. O diácono cuida da área social, do alimento e dessas outras coisas sociais. E essa outra pessoa que cuida do envelope, da oferta e do relatório, eles chamam de secretário, tá certo? Então, uma célula pode ter o diácono e também o secretário. Ou o próprio diácono pode englobar os 2 papéis. Mas, quando a célula tem pessoas para trabalhar, é legal, talvez, além do diácono, ter o secretário também, tá? Então, o diácono ou o secretário é o responsável para garantir que nunca faltem os envelopes amarelos na célula. Podem ser guardados com ele ou ficarem na casa do anfitrião. De qualquer maneira, eles devem estar presentes na hora da reunião. Agora, página 80. Bem aquela primeira estrela na página 80. O alvo é que as ofertas provenientes das células de Fortaleza cubram todas as despesas dos ônibus. Até o momento que este material é produzido, junho de 2010,
as ofertas das células cobrem pouco mais de que 50%. Isso já é uma grande vitória, porque antes era realmente só 1/3, menos do que 1/3, né? Agora, veja bem, as ofertas devem ser levadas, tá bem? Perdão, eu estou aqui na página 79, né? O secretário da célula ou o diácono responsável para garantir que nunca faltem os envelopes amarelos na célula. Podem ser guardados com ele ou ficarem na casa do anfitrião. De qualquer maneira, eles devem estar presentes na hora da reunião. Agora, página 80. Página 80. Primeira estrela lá. O alvo é que as ofertas provenientes da célula de Fortaleza cubram todas as despesas dos ônibus. Até o momento em que esse material é produzido, junho de 2010, as ofertas das células cobrem pouco mais de que 50% do montante pago pelos ônibus. Cremos que num breve futuro, elas não somente cobrirão todas as despesas de transporte, como ainda ajudarão em missões, sustento de obreiros locais, etc. Quem concorda comigo, diga amém, Jesus. Amém. Agora, as ofertas devem ser levadas necessariamente para a igreja, no próximo Tadel, subsequente à reunião da célula. Podem ser levadas pelo próprio líder, ou pelo diácono, ou secretário da célula. Mas é importante que ninguém fale nessa responsabilidade. Não é somente pelo dinheiro, apesar de que o cuidado com o dinheiro de Deus é uma responsabilidade muito séria, mas também pelos dados que devem estar no relatório do verso, ou seja, no outro lado do envelope, tá certo? Agora, caso o líder da célula tenha reunião com o supervisor antes, ou caso queira levar logo no domingo anterior ao Tadel, para dar para o seu supervisor, tanto melhor. O importante é que as informações cheguem a tempo hábil para que o bom andamento das células não sofra. Agora, vamos ver um pouco a função estatística do envelope. Vamos olhar aqui o envelope, aqui no telão, rapidamente. Muito bem. Veja bem, essa parte do relatório é extremamente importante. Aqui, os membros compromissados presentes. Não é todos os membros da sua célula, não, é somente aqueles que estão presentes. O que é um membro compromissado? Tem que ser batizado? Não. Ele tem que ser convertido de verdade e congregando na Igreja da Paz, tá? Se ele veio de outra igreja, tem que ter vindo com a bênção e a permissão do seu pastor, tá? Aí ele é considerado um membro compromissado daqui, tá certo? Não veio com a bênção e a permissão ainda do seu pastor, é de uma outra igreja, então ele vai ser incluído com os visitantes, tá? Visitantes não é só quem não é evangélico, mas também quem é evangélico, mas que é de outra igreja, vai ser contado aí nos visitantes, tá certo? Então, membros compromissados presentes, quantos estão presentes naquele dia da reunião da célula? Aí, quantos visitantes presentes? Visitantes é de 12 anos para cima, tá? De 12 anos para cima, qualquer visitante. Criança, tem algumas crianças por lá, no colo de um pai, no colo de uma mãe, ou tem um grupinho de crianças reunindo lá, que não é bem célula de criança, mas estão contando, alguma irmã da célula está contando história para eles. Amém. Então você vai colocar aqui, quantas crianças tem lá? De 0 a 12. Aí você vai totalizar essas 3 caixas. Você vai somar esses 3 números e vai colocar aqui o número de total de presentes. Tá certo? Total de presentes. Agora, vamos supor que tem uma célula de criança que funciona lá dentro da mesma casa. Para a célula de criança ser considerado célula, tem que ter um líder específico, que ama, que cuida, que vai cuidar bem daquela célula de criança. Tem que ter um material específico. A igreja aqui tem um material fenomenal que pegamos lá de Curitiba, que é uma coisa muito linda, irmãos, inclusive para os pais que querem dar culto doméstico para os seus filhos, porque é um material
tríplice. É tríplice, veja bem. É o mesmo material que combina com o que eles estão ensinando, sendo ensinados no Paz Kids, no domingo paralelo aos cultos, nas classes das crianças. Esse material tem para o Paz Kids. Aí paralelo a esse material, usando os mesmos textos bíblicos, e as mesmas histórias, mas olhando por outro ângulo, tem um material que é feito para a célula das crianças, que corre paralelo. E o mesmo tema, as mesmas coisas, mas o material feito específico para o culto doméstico. Então seus filhos vão estar crescendo com um alimento coerente, que combina com o que eles estão recebendo na classe das crianças, com a célula e com o culto doméstico. E nós temos esse material aqui na igreja, para a sua célula de criança e para o seu culto doméstico também. Então é uma coisa fabulosa. Você que tem filhos, você deve aproveitar dessa bênção tríplice. Qualquer dúvida, fale com a minha esposa, a pastora Andréia, tá certo? Ou com qualquer uma das pastoras aí, para você ficar mais por dentro. Mas fale com a minha esposa, a pastora Andréia, se você tiver qualquer dúvida. E agora, o número de MDAs. Número de MDAs não é o número de pessoas dentro da sua célula que estão sendo discipuladas. Não é isso. Não é isso. Não é o número de pessoas na sua célula que estão sendo discipuladas. Mas é o número de pessoas que os membros da sua célula estão discipulando. Tá? Diga, o número de pessoas que os membros da célula estão discipulando. Tá? Então, eu sou líder de célula e eu discipulo 5 pessoas. 4 estão aqui na minha célula, mas uma é um outro líder de célula, tá? Que eu discipulo, que nem é membro dessa célula. Eu discipulo 5 pessoas, então 5 MDA, só o meu é 5. Aí 4 outros irmãos da minha célula discipulam um cada. Então são mais 4 MDAs. Então na minha célula tem quantos MDAs? 9. 5 com 4 dá 9. Vocês estão entendendo? Então não é quantas pessoas estão sendo discipuladas lá na sua célula, não. É quantas pessoas que vocês estão discipulando. E algumas vezes são até pessoas fora da célula. Então uma célula, às vezes, pode ter 10 membros. Todos estão sendo bem discipulados. Mas só 5 MDAs. Porque 5 daqueles que estão sendo discipulados por gente de fora da célula, por outras pessoas. Então não conta. Você está entendendo? Porque isso, o que conta aí é quantas pessoas que você está discipulando e que os membros da sua célula estão discipulando. Então, por exemplo, eu discipulo um monte de gente, né? Os 7 pastores aqui, vários pastores ao redor do Brasil. Então, na célula onde eu congrego, quando eu não estou fazendo supervisão, que eu estou congregando, lá entra a minha contagem, entra o número dos meus MDAs também, porque temos que somar todos os MDAs, tá? Assim também o supervisor, ele tem uma célula onde é a célula da família dele, então entra a contagem dos MDAs dele lá, tá? Se você tiver qualquer dúvida, fala mais com o seu pastor de rede, com sua liderança, para entender como isso funciona. Muito bem. Agora, você poderá aprender mais sobre todas essas coisas, sobre células de crianças, sobre o preenchimento do envelope com o seu líder. Mas deixa eu te falar uma coisa: seja sério, fiel e cuidadoso nesse preenchimento do envelope. E graças a Deus que a esmagadora maioria de todos os líderes de célula estão levando muito a sério isso. Então, parabéns. Quero até agradecer a Deus pela sua fidelidade, viu, líder de célula? Porque vocês, a esmagadora maioria, estão sendo muito fiéis em preencher cuidadosamente o envelope. Quase toda semana entra 100% os envelopes. Quase toda semana eu sei exatamente quantas pessoas estão nas células, quantas
quantos visitantes, quantos membros compromissados, quantas crianças, o total de todos, é uma coisa muito bonita. Total de quantos MDAs. Vamos agradecer a Jesus por isso com uma forte salva de palmas, amém? Agora, lição 8, na página 83, a primeira coisa que eu quero fazer é ir para a página 92, depois nós vamos voltar para a página 83, tá? 92, aqui olha, tem circunstâncias especiais, muito interessantes, nós não temos tempo agora, mas eu gostaria de encorajar você, que com calma, estudar isso, coloca uma estrela aí, estuda isso com mais calma, e realmente procura estudar essas circunstâncias especiais, porque elas são muito preciosas, tá? Muito preciosas mesmo. Muito bem, essa parte das circunstâncias especiais começa na página 92 e vai até o começo de 93. Agora, vamos voltar para a lição, o começo da lição 8, página 83, tá? O caminho da multiplicação celular segundo Jesus e o MDA. Olha lá embaixo onde fala a prioridade da multiplicação. Diga a prioridade da multiplicação. Muito bem. O Robert Coleman diz o seguinte: a prova de qualquer vida cristã é a multiplicação dessa vida em outros. Vamos dizer tudo isso em voz alta? A prova de qualquer vida cristã é a multiplicação dessa vida em outros. Da mesma forma, a prova do sucesso de qualquer ministério cristão é a multiplicação desse ministério na vida de outros. Produzir fruto é mencionado mais de 50 vezes no Novo Testamento. Nas Escrituras, a fidelidade era atribuída à produção de frutos, a qual se associava à multiplicação. O exemplo disso é a parábola dos talentos. Agora vamos para a página 65. Página 65. Página 65. 65. No meio da página 65, lembra que eu falei que nós íamos voltar para isso? Estabeleça alvos. O Joe Comeski disse o seguinte: se você está mirando em nada, certamente irá acertar em cheio. Olha, você que é líder de célula, qual é a data da sua multiplicação? Quais são os alvos da sua célula? Toda célula tem que ter uma data de multiplicação, tem que ter alvos específicos. Se você está mirando em nada, certamente vai acertar em cheio. Vai acertar o quê? Nada. Então, não é bom não ter alvos, tem que ter alvos, tá? Eles estimulam a gente a crescer, a sair do marasmo da comodidade. Os alvos ajudam a gente a parar de empurrar a vida com a barriga, porque o ser humano naturalmente tem a tendência a ser acomodado, de ficar satisfeito com o que já alcançou. E Deus não, Deus quer que a gente avance para novos patamares. Se você tiver alvos nobres, você vai atrair os nobres para quererem trabalhar com você. Se você tiver alvos medíocres ou nenhum alvo, você vai atrair só os medíocres que gostam de ficar só falando da vida dos outros. Mas se você quiser atrair pessoas nobres para trabalhar com você, alcançar grandes coisas para Deus, então você seja uma pessoa nobre, com alvos desafiadores. Alvos desafiadores, amém? Líderes que conhecem o seu alvo multiplicam de uma forma regular e com maior frequência do que os que não conhecem. Espere grandes coisas de Deus e empenhe-se em fazer grandes coisas para Deus. Agora, olha aqui 4 princípios fenomenais que meu amigo Joe Comeski dá para estabelecer alvos. Primeiro princípio: estabeleça alvos específicos, direcionados para datas, pessoas e números a ser alcançados. Segundo princípio: sonhe com esses alvos, de maneira que passem a fazer parte da sua vida, impregnem-se em você. Olha, você tem que sonhar tanto com alvo, você tem que possuir o alvo tanto, sonhar dia e noite, dia e noite, dia e noite, até que você seja possuído pelo alvo.
Você sabe aqueles alvos que a gente faz às vezes na virada do ano? Sabe por que muita gente não alcança aqueles alvos? Porque eles preenchem aquela folha, depois guarda na gaveta e esquece. Todo dia no seu tempo sozinho com Deus, você devia estar orando em cima daqueles alvos. Todo dia te relembrando, todo dia vendo, enxergando. Foi assim que Deus gerou fé em Abraão. A Bíblia fala que foi pela fé que ele gerou Isaac. Mas Isaac nunca tinha nascido, nunca teria nascido, se Abraão não tivesse a fé. E a fé nunca teria sido gerada se Abraão não tivesse aprendido a sonhar. Porque já tinha passado muitos anos e Isaac não nasceu. Aí Deus ensinou Abraão a sonhar. Deus disse: Abraão, olha para as estrelas do céu, porque nessa quantidade que vai ser a sua descendência. Olha para os grãos da areia, porque nessa quantidade que vai ser a sua descendência. Então agora, o que você vê? Abraão vivia onde? Num deserto. O que você vê no deserto? De dia não tem óculos escuros, tem que olhar para baixo, só vê areia. De noite não tem umidade no ar, a atmosfera é muito limpa. Então olha, quem for viajar comigo, quando a gente estiver lá no Monte Sinai, a gente vai mandar apagar as luzes das lanternas, e você vai ver o céu estrelado no Monte Sinai, lá no deserto. Meu irmão, o céu estrelado do deserto é uma coisa fenomenal. Fenomenal. Então, à noite, você não dá conta de andar no deserto sem olhar para cima. Porque o que Deus estava ensinando a Abraão? Eu quero que você comece a sonhar dia e noite. Porque anos atrás Deus tinha falado para Abraão: você vai ter um filho. Mas Abraão não sonhou como ele deveria ter sonhado. Por isso que a fé nunca foi gerada. Mas agora, Abraão começou a sonhar de dia e de noite. De noite e de dia e de noite, sonhando dia e noite. Ele foi sonhando, ele foi possuindo aquele sonho, até que o sonho o possuiu, e a fé sobrenatural do Espírito Santo foi gerado nele. E a Bíblia fala que foi pela fé que ele então gerou Isaac, para a glória de Jesus, amém? Então, uma vez que você estabeleça alvos, depois de muita oração, escreve aquele alvo e começa a sonhar com aquele alvo dia e noite. Minha célula vai multiplicar ainda mais 2 vezes no ano 2010. Ainda vai. Fica sonhando dia e noite. Sua célula vai multiplicar. Você vai crescer. Você é filho de Abraão em nome de Jesus. Você é herdeiro da promessa. Amém? Glória a Deus. Anuncie esses alvos à sua célula, o terceiro princípio, de maneira que todos possam sonhar, planejar e trabalhar juntos em prol das mesmas realizações. Faça os preparativos para alcançar os alvos. Quem espera uma grande colheita, prepara os celeiros. Quem aguarda o nascimento de um bebê, prepara o berço. Então comece a sonhar, preparar tudo para grande multiplicação. Então eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã. Estabeleça uma data para multiplicação. Sonhe em cima daquela data. Você está entendendo? Anuncie todo dia, toda reunião da célula, a data da multiplicação. E comece a sonhar. Começa a preparar os líderes, começa a preparar o anfitrião, começa a preparar o novo diácono para a nova célula, começa a preparar o novo secretário para a nova célula, começa a preparar a nova cesta que vai segurar a marcha do amor da nova célula. Vai sonhando antes, vai preparando tudo antes, vai gerando aquilo dentro de você. Para crescer por fora, você tem que crescer por dentro primeiro. Para a sua célula poder crescer e multiplicar por fora, ela tem que crescer dentro de você primeiro. Você tem que sonhar muito com esse crescimento. Você tem que ver e crer. Queridos, aqui dentro de mim está crescendo. Eu já vejo, nós já temos mais do que 350 células, mas eu vejo todas elas multiplicando no mínimo, uma vez até o final do ano. Aí nós vamos ter 700 células. Se tiver 700 células, cada uma com 10 pessoas, dá quantas pessoas? 7 mil, isso é só aqui na igreja sede, sem contar no resto do Ceará. 7 mil, só aqui, eu já estou vendo. Por isso que eu estou ficando cada vez mais grávido, aleluia. Elas estão crescendo dentro de mim, e elas vão nascer em nome de Jesus, amém? Olha para o seu vizinho e fala assim: você está grávido, meu irmão. Aleluia. Diga para ele: sua célula vai crescer e multiplicar.
Diga para ele: tenha a ousadia de sonhar grande, meu irmão. Deus vai te usar grandemente. Agora vamos para a conclusão. Fique em pé, por favor. Vamos ler essa conclusão todos juntos em voz alta. Página 93. Todo mundo em voz alta lendo a página 93. Conclusão geral. Todo mundo achou a página 93? Então vamos ler em voz alta, todo mundo junto. Este material termina por aqui, mas o treinamento continua. As experiências, o aprendizado continuam. Cremos que muitos liderados serão gerados e lançados aos campos para a glória de Deus e o terror do inimigo. Sabemos que Deus está levantando uma geração nova de líderes em sua igreja, totalmente apaixonada por Jesus e pela sua obra. Homens e mulheres, jovens e crianças, totalmente voltados para o cuidado individualizado das vidas, cheios de fé, santidade e obediência a Deus. Já vemos o povo fazendo bom uso do ministério que está sendo colocado em suas mãos. Já vemos os mestres, os pastores, os evangelistas, os profetas e os apóstolos empenhados corretamente em equipar a igreja toda para fazer a obra de Deus. E vejo esta igreja cumprindo fielmente a sua tarefa. Vemos famílias curadas, restauradas, expressando a vida de Deus pelo seu comportamento. Vemos os vizinhos, parentes e amigos dos crentes de nossas igrejas sendo atraídos para Cristo, sem muitas palavras ou pregação, apenas pelo testemunho dos filhos de Deus. Vemos milhares e milhares de missionários brasileiros se levantando e indo a todas as nações da terra, implantando poderosas igrejas que refletirão a mesma fé e os mesmos valores. Vemos Deus habilitando a sua igreja para reinar com Cristo. Tudo isso através das células, através dos líderes de células apaixonados e bem-sucedidos, cheios de Deus. Esta geração fará história. Não podemos mais dizer: quem viver verá. Porém, estamos vivendo e vendo as maravilhas do Senhor. Cada líder de célula é um pastor, uma ferramenta poderosa na mão de Deus para promover o avanço do seu reino aqui na terra. Assim como alguém investiu nele, discipulando para ser uma bênção e um sucesso, assim ele fará com outros, numa cadeia incessante de crescimento e reprodução. Deus nos ajude a cuidar bem das suas ovelhas. Deus nos ajude a negociar bem até que Ele volte, com os talentos colocados em nossas mãos. E diga isso: eu declaro que a minha célula, pela graça de Deus, há de conquistar muitas vidas, há de discipular muitas vidas, há de crescer e multiplicar. Cada beco, e cada canto, e cada quarteirão da cidade de Fortaleza terá muitas células, milhares e milhares de vidas, para a glória de Jesus, na Igreja da Paz, na minha família, na minha rede, no meu setor, nas minhas células, na minha vida. Isto é só o começo. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia.